Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e hoje estamos já retornando às atividades, ok, pessoal? Então vamos para uma aula de física. Particularmente hoje nós vamos fazer um exercício que foi inclusive parte do processo de seleção de mestrado em física da UFSCar. Então eu vou fazer esse exercício junto com vocês, eu vou ler. E oportunamente a gente vai fazer a parte mais das contas, né? Quais são os cálculos que são necessários para a resolução. Então, pessoal, não ligue muito aí para a minha mão não, porque ela está um pouquinho limitada em função do meu acidente, mas vamos tentar fazer isso de uma maneira bastante tranquila, tá joia? Vou ler primeiramente. Uma partícula move-se ao longo do eixo X, isso é importantíssimo. Então eu vou sempre parar naquelas informações que são importantes que vocês prestem atenção. Então, se você admitir um eixo X, a partícula se desloca nesse sentido, ok? Sua velocidade varia com o tempo. Então, a gente tem um outro conceito importante, que eu tenho que a variação da velocidade está em função da variação do tempo. A fórmula da velocidade é dada, pessoal. Percebam, V é igual a velocidade inicial elevado a menos t minúsculo sobre t maiúsculo. Prestem atenção nesses conceitos, eles são importantes. Onde V0, que é a velocidade inicial, e t maiúsculo são constantes. Essa é uma outra informação extremamente importante. Continuando, quando t minúsculo for igual a zero, ele está dizendo que a posição dessa partícula está na origem, x igual a zero. Então, o que o exercício nos pergunta? No instante em que v é igual a velocidade inicial dividido por 2, quais serão os valores da aceleração e de sua respectiva posição, aqui representada por ΔS. Tá joia? Então nós vamos analisar em função do eixo X, conforme o exercício diz que a partícula está. Ok? Próximos passos, nós vamos fazer a parte de cálculo. Olá pessoal, professor César Hipólito novamente, e vamos dar uma continuidade ao nosso trabalho, né, naquele exercício sobre uma partícula em movimento. Como vocês viram, né, vocês recuperem aí, até porque o quadro é pequeno, todo o enunciado. Né? E eu sempre repito, o que é importante é a gente sempre colocar as informações que são dadas, né, pelo exercício e o que o exercício está pedindo como resultado, ok? Então, eu coloquei aqui que a partícula está num movimento, né, ao longo do eixo X. Isso é dado, né, no exercício. Segundo essa fórmula aqui, ó, onde a velocidade é igual à velocidade inicial elevado a menos t minúsculo dividido por t maiúsculo. Ok? Percebam que aqui nós temos uma função exponencial, isso é importantíssimo. Tá? Outra coisa que é muito importante que é dado é que a velocidade V0 e o t maiúsculo são constantes. Então a gente pode encarar como se fosse um valor numérico determinado. Tá? Outra informação, ele diz que o t minúsculo, né, quer dizer, o tempo, quando ele é igual a zero, a partícula está na sua origem, em x igual a zero. Né? Então, se a gente fizer uma representação gráfica, então aqui, ó, em t igual a zero, x seria igual a zero. Outra informação que ele dá, num determinado instante, v naquele momento é igual a v inicial dividido por 2. Isso também é dado. E ele pede nesse mesmo instante qual é a aceleração e qual é
o deslocamento dessa partícula. Então, pessoal, o que eu reforço é a resolução desse exercício pede que você se lembre de conceitos já estudados. Quais são esses conceitos? Né? Lembrem, né, que a velocidade é uma variação do espaço dividido pela variação do tempo. Né? Então, o que isso significa? Né? Que você precisa lembrar de conceitos de derivada e de antiderivada, né? Que é taxa de variação. Então, se a gente olhar particularmente para o exercício, você tem que V é igual a V0 elevado a menos T sobre T maiúsculo. Ok? Vocês lembram do conceito aqui? Para eu chegar na aceleração, que é o primeiro item a ser identificado como resolução, o que é a aceleração de uma partícula? É a variação da velocidade pelo tempo, pela variação do tempo. O que isso significa, pessoal? Que se eu pego a velocidade e tiro a derivada da velocidade em função do tempo, eu tenho a aceleração dessa partícula. Ficou claro? Então, eu tenho a fórmula, né, ou a equação que define a velocidade. Então, basta eu fazer uma derivação em função do tempo. Então, eu tenho que dv sobre dt é igual a derivada de v0 elevado a menos t sobre t maiúsculo dt. Eu derivo esta função horária em função do tempo, pessoal. Então, vamos lá. Então, eu calculando dv dt, que é igual à aceleração, seria o quê? Lembre do conceito de derivação, ok? Só que, preste atenção, é a derivada de uma função exponencial. Então, qual é a derivada de uma função exponencial? Repito, a função exponencial, onde eu tenho V0 elevado a menos t minúsculo sobre t maiúsculo, mas o exercício me diz que t maiúsculo e V0 são constantes, isso significa que podem ser valores numéricos fechados, a única variável é o t minúsculo, né? Então, a derivação de uma função exponencial, eu repito a função exponencial e multiplico pela derivada do expoente. A derivada do expoente de menos t minúsculo dividido por t maiúsculo seria menos 1 sobre t. Lembrem, derivada de uma função exponencial, eu repito a função exponencial, multiplico pela derivada do expoente. A derivada do expoente em função de t minúsculo é menos 1 sobre t. Então, eu concluo que a minha aceleração é igual a V0 menos t minúsculo sobre t, que multiplica menos 1 sobre t. Ok? Logo, a minha aceleração vou trazer aqui o menos 1 sobre t para frente. Menos 1 sobre t, que multiplica V0 elevado a menos t minúsculo sobre t. O que é isso aqui, ó? Concordam comigo que somente esse termo é igual a V? Então, eu posso substituir por V. Então, eu concluo que é menos 1 sobre t
vezes V, certo? Mas o mesmo exercício me diz que nesse exato instante, V vale V0 sobre 2. Então a aceleração é menos 1 sobre t, que multiplica V0 sobre 2. Logo, a minha aceleração é menos V0 sobre 2t. Tá claro? Esta é a resposta para a aceleração dessa partícula respeitando essas condições. Tá joia? Então vamos ao passo agora onde a gente vai determinar qual é o deslocamento alcançado por essa partícula. Um minuto. Vamos lá, pessoal, vamos finalizar agora, né? A gente já calculou a aceleração, agora nós temos que calcular o deslocamento, né? Mas para isso, vocês também precisam lembrar de alguns conceitos da física, né? Que diz que quando eu tenho a velocidade, né, aqui determinada por V0, que é menos t minúsculo dividido por t maiúsculo, se eu estou na direção da aceleração, eu faço a derivada da velocidade em função do tempo, eu chego à aceleração. Mas lembre que para que eu possa alcançar o deslocamento, eu tenho que calcular a integral da velocidade em função do tempo, para que eu chegue a identificar qual é o deslocamento dessa partícula. Aqui eu já estou aplicando direto os conceitos, pessoal. É importante que vocês revisitem os estudos, né, pertinentes. Quando eu tenho uma variação do espaço pelo tempo, eu chego à velocidade. Quando eu tenho a variação da velocidade do tempo, eu chego à aceleração. Logo, se eu quiser fazer o caminho inverso, se eu estou derivando nesse sentido, no sentido contrário, eu tenho que fazer uma integração. Perfeito? Então vamos lá. Então, para que eu possa ter o deslocamento, eu tenho que fazer a integral de V dt, velocidade em função do tempo, que é a integral de V0 menos t minúsculo dividido por t maiúsculo dt. Perfeito? Então eu tenho que o deslocamento seria eu identificar essa integral. Pessoal, mais uma vez, vocês vão ter que lembrar conceitos de integração, tá? Nós temos que integrais de funções exponenciais, por exemplo, e elevado a x dx, ou integral de e elevado a menos x dx, tá? Vocês podem resolver isso, tá, por integração por partes, mas é muito trabalhoso. Não é o foco nesse momento. Nós vamos aplicar uma regra clássica, né? Quando você tem integral de e elevado a x, significa que o resultado dessa integral é o próprio e elevado a x. Lembre, como que você confere se isso está correto ou não? Se você derivar isso aqui e encontrar o que está aqui, está correto. Então, se eu derivar e elevado a x, fica e elevado a x dx. Então, se a minha derivada de e elevado a x foi e elevado a x dx, significa que a minha integral está correta. Então, vamos lá, pessoal. Lembram, né, que ele disse que isso aqui, ó, V0 e t maiúsculo é uma constante. Então, é como se fosse um número qualquer. Então, eu vou aplicar essa mesma regra de integral de uma exponencial. Então, qual é o resultado dessa integral, pessoal? É eu repetir a minha exponencial, V0
menos T dividido por T maiúsculo, que divide a integral, a derivada do expoente, que seria menos 1 sobre T. Ok? Então, quando eu tenho a derivada de E elevado a x, é E elevado a x dx. Significa que eu tenho que fazer a derivada do expoente. Por isso que eu tenho a derivada da exponencial dividido pela derivada do expoente. A derivada do expoente, 1 menos 1 sobre t. Ok? O que isso significa? Que esse resultado é V0 menos t sobre t maiúsculo, que multiplica menos t. Tá? Aqui é uma multiplicação. Tá joia? Então vamos melhorar isso aqui. Então eu tenho que o deslocamento é igual a menos t V0 elevado a menos t sobre t maiúsculo. Aí vocês vão me perguntar, será que está certo? Qual é a prova dos nobres que eu possa fazer, pessoal? É eu derivar isso aqui e verificar se dá esse resultado aqui. Ó. Então, vou derivar. Lembram que isso aqui é uma constante, então a derivada seria igual a zero. Então, eu não derivo isso aqui. Qual é a derivada? Eu vou fazer aqui, mas depois vou apagar. Tá? Eu vou derivar isso aqui em função de t minúsculo. Então, ficaria o quê? Menos t, repito, a exponencial, dividido por t maiúsculo, que multiplica a derivada do expoente. A derivada do expoente é menos 1 sobre t. Menos 1 sobre t, corta, 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 corta. Verificaram? Ó, eu encontrei o mesmo termo que está na integral. Então, a minha derivada está correta. Ok? Significa que a minha integração tem como resultado V0 elevado a menos t dividido por t maiúsculo, que multiplica menos t. Tá joia? Eu vou apagar esse trecho aqui para que a gente possa concluir. Então, eu já sei que o meu deslocamento é V0 elevado a menos t sobre t maiúsculo, que multiplica menos t. Lembram? O que significa V0 elevado a menos t minúsculo sobre t maiúsculo? É igual a V. Então, eu tenho que x é igual a menos t maiúsculo, que multiplica V. Só que da mesma forma ele diz que nesse determinado instante, V é igual a V0 sobre 2. Então, x é igual a menos t, que multiplica V0 sobre 2. Então, pessoal, essa é a minha resposta. Menos V0t sobre 2. Aí vocês devem estar se perguntando esse sinal de menos, né? Isso significa simplesmente orientação do movimento. Se você definiu que o sentido, né, da orientação do deslocamento positivo é nessa direção, significa pura e simples que a sua partícula ou o seu móvel está justamente contrário. Se para lá está positivo e ele está dando negativo, significa que a partícula está se movimentando nessa direção. Pura e simples. Tá joia? A resposta para o deslocamento é V0 T maiúsculo dividido por 2. Ficou claro, pessoal? Caso tenha alguma dúvida,
por favor, deixe um comentário que eu volto a esse exercício, ele é muito importante, só que é importante vocês prestarem atenção que alguns conceitos precisam ser lembrados ou revisitados. São eles: derivada, antiderivada, integração, integração de funções exponenciais. Vocês estudarem que se eu derivo o deslocamento em função do tempo, eu acho a velocidade. Se eu derivo a velocidade em função do tempo, eu acho a aceleração. Se eu tenho aceleração e velocidade e eu quero chegar ao deslocamento, eu tenho que fazer a antiderivada, ou isto é, a integração da função. Tá joia? Qualquer dúvida, deixe um comentário e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado. Boa noite.